Então, amigos e amigas, eu trago hoje o tema Educação, Política, Currículo e Escola como questões do nosso tempo. Esta é uma aula que eu ministrei para alunos da pós-graduação. Eu sou o professor Dr. Flávio José de Oliveira Silva, Flávio Gifone no Instagram, Travessias Virtuais também no Instagram e Travessias Virtuais também no YouTube. É o nosso canal de informação que traz é, resultados da nossa pesquisa, das nossas pesquisas e das nossas práticas cotidianas. E a nossa discussão principal hoje é sobre educação. E eu inicio com Brandão, Carlos Rodrigues Brandão, um clássico da educação e da antropologia, que discute a educação como um fenômeno social encontrado em todos os tipos de sociedades tribais, seja por caçadores, pastores, nômades, países desenvolvidos, e a educação faz parte da construção, da continuidade e legitimação de uma sociedade, né, que repassa o saber comum necessário para a continuidade de costumes, tradições e crenças de cada uma. Portanto, nós vivemos em uma sociedade educativa, né, eminentemente pedagógica, assim como o grande Libânio nos diz, nos afirma. Todos os aspectos da nossa vida nos remete à convivência de uma sociedade eminentemente educativa. Portanto, nós vivemos nesse momento atual entre incertezas políticas, desmonte das garantias de direitos, nós estamos atravessando uma forte pandemia, problemas de saúde e isolamento social. Nós estamos também tendo como cenário ataques na educação, na autonomia das universidades, nos IFs, ataques na área de cultura, ao movimento negro, a remarcação das terras indígenas, isso que significa um grande atraso nas políticas públicas de educação do nosso país. Nós também temos a redução de ações nas secretarias Nacional de Direitos Humanos, ausência de políticas públicas, né? E, portanto, nós herdamos um Estado que nos negou, mas que em determinado momento nós conseguimos, a duras penas, resultados de políticas que vieram nos fortalecer. Então, como fatos antecedentes a esse momento que nós estamos vivendo, é preciso trazer à tona grandes acontecimentos para a nossa reflexão. Nós tivemos um sistema de colonização em que perdura as relações sociais fortemente estabelecidas. Até hoje, até os dias atuais, essa colonização existe em nosso país como resquícios de um modelo de exploração de um país europeu que invadiu nossas terras e estabeleceu suas relações de dominação em nosso território, deixando marcas profundas na nossa sociedade. Nós também vivemos por quase 400 anos de escravidão. Esse momento da história do Brasil marca profundamente as relações étnicas e sociais no nosso país. Todo o momento que estamos vivendo, com relação à questão do movimento negro, a esse negacionismo das identidades negras, nos remete a pensar nesse modelo de escravidão que nós vivemos, né, que nosso país viveu fortemente entre o Brasil colonial e o Brasil imperial. Portanto, nós vamos ter também outro momento, que é o momento da República e os arranjos democráticos liberais. O movimento que eclode como sendo a nossa República é um movimento militar, de aparato militar, dentro de uma perspectiva do capital liberal que acontecia na Europa e influencia fortemente nos países sul-americanos. Portanto, falar de educação é falar de escola. Nós precisamos entender, como Saviano nos traz, que a escola
é uma instituição cujo papel consiste na socialização do saber sistematizado. E esse saber diz respeito ao conhecimento elaborado e não ao saber espontâneo, ao saber sistematizado e não ao saber fragmentado. Esse saber se relaciona à cultura erudita e não à cultura popular. Em suma, a escola tem a ver com o problema da ciência. O conhecimento da escola é o conhecimento científico. Fazendo algumas reflexões sobre a escola que temos, nós vamos entender que a nossa escola possui um currículo escolar de viés monocultural, como se fosse um currículo voltado para as camadas da elite do nosso país. O nosso currículo ainda não, ou quase não, permite a diversidade, a discussão sobre a diversidade. Portanto, esse currículo escolar, ele atua nas nossas escolas a partir de um viés monocultural. Nós temos também um conjunto de conteúdos que produz a ingenuidade das nossas crianças. Nós somos frutos de uma geração proibida de pensar, proibida de refletir. Portanto, os conteúdos que fazem parte do arcabouço da nossa escola, parte deles produz a ingenuidade da nossa sociedade. Nós temos também um sistema de avaliação que compromete os nossos direitos humanos, porque é uma avaliação punitiva. Essa discussão da avaliação ela é antiga e é premente, e precisa estar sempre em discussão constantemente com a escola. Nós também temos espaço da escola enquanto estratégia de domínio da fabricação dos corpos dóceis, da fabricação da ingenuidade e das docilidades. E, portanto, nós temos ainda como reflexão as práticas pedagógicas e a cultura escolar, resultado de apropriações e representações de grupos sociais, muitos deles dos grupos majoritários e que detêm o poder na sociedade. Outro ponto importante que vem contradizer essa relação, nós vamos encontrar em Miguel Arroyo, quando ele diz que essas brutais pedagogias de produzir inexistentes foram ensaiadas e persistem em nossa história desde a colonização. Como ignorá-las na história das teorias pedagógicas? Como ignorar nas escolas essa pedagogia tão deformadora que padecem a partir da infância? Então, essa é uma reflexão que Arroyo nos traz para que a gente possa pensar nessa pedagogia colonizadora de que nós somos vítimas. No percurso da educação no nosso país, nós vamos encontrar o acúmulo de lutas pelos direitos sociais dos sujeitos e vamos entender que surge a educação escolar indígena muito fortemente a partir da nossa Constituição Federal de 88, que ela é denominada de Constituição Federal, e assegura aos índios no Brasil o direito de permanecerem índios, isto é, de permanecerem eles mesmos com suas línguas, culturas, tradições. Nesse contexto, nós vamos ter também a Lei de Diretrizes e Base Nacional, a 9394, de 96, a Lei Darcy Ribeiro, que vai trazer em seu arcabouço a indicação de que a educação escolar indígena deverá ter um tratamento diferenciado das demais escolas dos sistemas de ensino, o que é enfatizado pela prática do bilinguismo e da interculturalidade. Então, nós vamos entender também esse movimento se fortalecer com a Lei 10.172, que é a educação indígena no Plano Nacional de Educação. Também, decorrente do acúmulo de lutas, nós vamos compreender o surgimento da educação escolar quilombola, a partir da Lei 10.639, que estabelece a obrigatoriedade do ensino da história e cultura afro-brasileira e africanas nas escolas públicas e privadas do ensino fundamental e médio. A partir do parecer do Conselho Nacional de Educação, 03/2004, que aprova as diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais, para o ensino
de história e cultura afro-brasileiras e africanas. É um grande avanço que nós tivemos na discussão da educação escolar quilombola, e graças à luta do movimento negro, que consegue pautar em suas discussões, em seus debates, a possibilidade de uma educação quilombola. Então, o que é que significa tudo isso para nós, que somos educadores, que somos estudantes? Significa que a luta pela superação do racismo na sociedade brasileira e o movimento negro, também juntamente com outros grupos de organização de luta antirracista, trouxe fortemente em pauta essas ações afirmativas na educação básica, entendidas como uma forma de correção das desigualdades históricas que incidem sobre a população negra do nosso país. Outro detalhe também é a resolução número 8, de 20 de novembro de 2012, que define as diretrizes curriculares nacionais para a educação escolar quilombola na educação básica. O reforço nós vamos ter com a Lei 11.645, de 2008, que vai fazer uma alteração na Lei 9.394, né? A qual estabelece as diretrizes e bases da educação nacional para incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena. Portanto, nós vamos ter 3 cenários, né, na nossa educação: a educação quilombola, a educação indígena, e uma educação voltada para todos, e só que esse todos não inclui, nesse momento, um povo que é um povo que tem suas características próprias de culturas subalternizadas historicamente, e, portanto, nós precisamos de uma escola para ciganos. Essa escola para ciganos entra em pauta a partir das últimas décadas e, infelizmente, não progridem, infelizmente não tem muita vitória para ser narrada, para ser contada. Essas cenas que eu estou mostrando para vocês são cenas de uma escola, a escola do Rancho do Capitão, onde eu estive fazendo pesquisas no tempo do meu mestrado, no período do meu mestrado, e eu encontro um professor cigano ministrando aulas do saber acumulado, do saber consentido, do saber permitido pelos seus pares para as crianças da sua família, do seu grupo. E é a Escola Capitão Charuto que vai nos inspirar a algumas modificações estruturais, como a doação de um quadro, a feitura de um quadro, por pessoas colaboradoras da comunidade, daquele bairro, como também a professora que vem integrar, uma professora que foi escolhida por esses ciganos, por essas crianças, a vir integrar essa escola de alfabetização dessas crianças. Outra cena que eu trago aqui é uma cena também de um momento de infância, da infância juntamente com o Capitão Charuto e visitantes. Nós temos aqui a presença da Pastoral dos Nômades, da CEPIR, da Secretaria de Igualdade Racial. E esses momentos foram momentos de conhecimentos quando visitávamos a escola do professor Charuto, do Capitão Charuto. Então, o que é que existe de aspectos legais nesse engajamento? Nós vamos ter a resolução número 3, de 16 de maio de 2012, que define as diretrizes para o atendimento de educação escolar para as populações em situação de itinerância. Esse documento ele define algumas diretrizes que nos remete a entender a necessidade do atendimento dessas crianças em situação de itinerância na escola, inclusive com
mesmo tendo a ausência de alguns documentos considerados como prioritários para a matrícula, para a realização da matrícula. Depois nós tivemos em 2018 a portaria 0135, de 5 de outubro, que homologa o parecer do Conselho Nacional de Educação, que trata do direito à continuidade do percurso educacional da criança, independente da permanência ou de eventual mudança de transferência da escola, inclusive para crianças em situação de itinerância. E aí a gente vai ter um pequeno avanço no que diz respeito à educação para crianças ciganas, para crianças filhas de famílias parquistas e de famílias de circo, que a gente considera como circenses. Em uma pesquisa realizada com nossos alunos nos cursos de graduação, nós começamos a procurar entender a concepção das crianças sobre suas identidades. De onde é que surgem suas perspectivas frente às suas identidades como seres humanos? Nós descobrimos nessa pesquisa que as crianças se descobrem a partir da influência da família, dos brinquedos, da mídia, através de filmes, de novelas. As crianças começam a se perceber negras, faveladas, crianças de comunidade, a partir dessas realidades, dessas trocas de informação. Portanto, na própria escola, as atividades propostas, o material didático, os contos escolhidos ou a ausência de interferência do professor nesse sentido, demarca profundamente o sentimento dos alunos com relação às suas origens. Quando começamos a entrevistar crianças sobre a concepção delas, sobre suas identidades, nossas crianças brancas não representaram seu colega negro como um negro. Muitos deles não conseguiam admitir que seus colegas brancos, esses colegas brancos não conseguiram admitir o seu colega negro como sendo um negro. Muitas crianças negras representaram o colega branco como sendo um branco. Muitas crianças negras e brancas não conseguiram responder a seguinte pergunta: qual a cor da pele do seu colega? Sendo essa pergunta sobre o colega negro, elas sentiram dificuldades em responder. Isso porque aprenderam que chamar o colega de negro seria uma atitude negativa, seria feio. Poucas crianças negras se representaram como negras. Algumas se declararam pardas, porque, segundo suas justificativas, elas não são nem negras, nem são brancas. Nenhuma criança branca se representou como negra, nem parda. Esses dados foram coletados pelas minhas alunas, Deliane Alves do Nascimento e Tatiana de Souza Patrício, em suas pesquisas na Escola de Ensino Fundamental. Portanto, nós vamos entender que não trabalhar a identidade das crianças, juntamente com o respeito às diferenças culturais, fortalece o preconceito, já que aquilo que é considerado muito distante culturalmente falando tem a tendência de ser rejeitado e, consequentemente, questões de preconceitos e racismo seriam ali alimentados, seriam ali cristalizados nas relações. E nós percebemos uma lacuna entre o currículo e as questões étnico-raciais. Então, nós vamos entender que o currículo está estritamente relacionado às estruturas econômicas e sociais mais amplas. Tomás Tadeu Silva afirma que o currículo não é um corpo neutro, inocente, desinteressado de conhecimentos. A seleção que constitui o currículo é o resultado de um processo que reflete os interesses particulares das classes e dos grupos dominantes. Portanto, esse currículo esboça traços discriminatórios. Esse currículo também serve para escamotear relações, mas ao mesmo tempo interfere decisivamente na identidade dos sujeitos que fazem parte dele, que vivem nas escolas. E
Outro ponto que concluímos é que a escola é um espaço de construção não só de conhecimento, mas também da própria individualidade e identidade dos alunos, de valores e de afetos, sendo de suma importância trabalhar as questões referentes à diversidade. Os estudos sobre as relações étnico-raciais no espaço escolar evidenciam que a escola, enquanto agência socializadora e difusora do conhecimento, reforça as tradicionais assimetrias raciais presentes na sociedade. Portanto, é difusora do preconceito e da discriminação. E, nesse sentido, nos nossos estudos, nós propomos uma pedagogia da itinerância para os sujeitos da diversidade. Essa pedagogia é uma pedagogia calcada em intenções claras de seus pares, constando de elementos definidos por um grupo de sujeito social que foram vitimados e ainda são vitimados pela história cultural, né? E essa pedagogia deverá contar com objetivos definidos, propostas claras de saberes necessários pelos sujeitos que dela vão se valer para aprender, ensinar e vivificar o mundo nas suas dimensões. Portanto, são saberes nascidos nos alicerces, enraizados na cultura do corpo, da terra e do mundo vivido. Esta é a pedagogia da itinerância que nós pensamos a partir dos nossos estudos. Essa pedagogia da itinerância é uma pedagogia passível de modificações, de reprogramações, de adaptabilidades, porque o homem também vive em constante mobilidades, em constantes transformações. E essa pedagogia deve ser interligada por conexões plurais, que reconheçam o mundo como lugar necessário para ser, existir, viver, espaço sem fronteiras de onde se possa organizar a performance para a vida em sua totalidade. Portanto, a escola é o lugar da diversidade. O lugar da diversidade é o lugar onde deve acontecer a educação. O lugar da casa, da tenda, do parque, do circo, na calçada, na rua. Portanto, deverá ser o espaço destinado a essa pedagogia, que é o mesmo lugar para comer, cozinhar, brincar, pescar, caçar, correr, dormir, sonhar. Um lugar da cultura que fomente saberes diversos para aprender culturalmente no tempo acontecendo, no tempo do instante. Assim, é necessário redirecionar o currículo para que não haja uma perspectiva dominante e excludente, tentando eliminar qualquer critério de ordem preconceituosa e racista. Esse currículo precisa reforçar a disseminação e a inclusão da multiplicidade da formação do povo brasileiro, né? E pode fazer com que nossa identidade seja fortalecida. Então, portanto, a escola e toda a equipe que a compõe, é essencial para fornecer uma formação embasada no respeito à diversidade cultural e no fortalecimento da identidade de cada aluno. Nossa aula está chegando ao fim e basta um olhar somente, né, como essa cena que nos mostra que há uma força motriz mais poderosa que o vapor, a eletricidade e a energia atômica, a vontade. É uma frase de Albert Einstein. Nós temos aqui nossas referências bibliográficas. Agradecemos a todos vocês que nos assistem nesse momento e deixe aqui as suas considerações sobre essa aula no nosso vídeo.